Olá pessoal, sejam bem-vindos. Este é o Itaquibacanga que eu quero para o futuro, um projeto aqui da TV Itaquibacanga e a gente está sempre trazendo lideranças da área, também por candidatos políticos, pessoas que estão à frente aqui da nossa área Itaquibacanga. E hoje eu estou com Eunice Tchê e eu gostaria que ela se apresentasse para o nosso público. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores desse grande programa Itaquibacanga que eu quero para o futuro. Eu sou Eunice Tchê, uma das co-vereadoras do primeiro mandato coletivo Nós, onde nós temos 6 componentes, eu aqui da região da área Itaquibacanga, assim como outro co-vereador que é o Eni Ribeiro. Temos o Jonathan Soares também da Cidade Olímpica, a Flávia Almeida da região da Vila Luizão, temos o Delmar Matias, que é do Sacavém, e temos também a nossa co-vereadora Raimunda Oliveira, da região da Zona Rural. E estou hoje aqui também para conversar um pouco com vocês sobre esse projeto e o que nós queremos para o futuro do Itaquibacanga. Muito bem. Bom, para começar aqui as nossas perguntas, eu gostaria de te perguntar, primeiramente, por que é importante debater sobre essa região? Então, a região da área Itaquibacanga é o maior colegiado eleitoral que nós temos em São Luís. E nós entendemos que a nossa região do Itaquibacanga precisa ser cada vez mais valorizado, principalmente por nós termos mais de 60 comunidades na nossa região, onde nós temos diversas empresas multinacionais. Nós temos aqui pessoas que dificilmente conseguem um emprego nessas empresas, e quando conseguem esses empregos, são empregos minorias, porque a mão de obra maior vem de fora. E essas empresas precisam qualificar nossa mão de obra, nossos jovens, nossos pais de famílias, e essas multinacionais precisam investir mais recursos públicos com projetos sociais. Nós até temos algumas iniciativas dessas empresas, mas infelizmente para nós parece mais situações emergenciais, e aonde a gente precisa de fato ter a geração de renda para que os pais de família, para que as mães de famílias, elas tenham dignidade, tenham qualificação profissional, porque o que oferecem para nós a gente vê como assistencialismo. E o assistencialismo ele precisa ser barrado, nós precisamos de políticas públicas. E essas empresas instaladas dentro da nossa região, elas precisam investir mais, inclusive dando um retorno relacionado à questão do ambiente. Nosso meio ambiente ele é muito degradado pela Vale do Rio Doce, pela Alumar. Nós não temos nada contra essas empresas, mas nós gostaríamos que houvesse investimento de fato dentro da nossa região. E é nessa perspectiva que a gente entende que a região da área Itaquibacanga ela precisa ser cada vez mais unida num projeto só, da melhoria da qualidade de vida da nossa população. Muito bem. Vocês pertencem a qual grupo político? O partido que nós somos filiados é o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É o maior partido da América Latina, é o partido que conseguiu, inclusive, fazer a mudança de comportamento social no nosso país. E aqui a gente não vai citar essa questão quem é o melhor, quem foi o melhor presidente, mas foi a melhor era que nós vivenciamos, foi exatamente no governo do Partido dos Trabalhadores. Sim, e você consegue citar algum projeto, ação que o seu grupo político ou vocês mesmos do coletivo já implementaram aqui na área Itaquibacanga? Então, quando a gente se torna um parlamentar e somos eleitos, o primeiro ano é exatamente a gente conhecer a casa, como funciona aquela casa, e isso requer tempo. O segundo ano é exatamente você pegar todas as diretrizes que foram construídas com a população,
porque, afinal de contas, nosso mandato foi construído com a população da área Itaquibacanga e dos diversos bairros da nossa cidade, aonde nós construímos as 13 diretrizes com as demandas da população, da comunidade. E aí, nesse meio, a gente conseguiu já realizar alguns projetos de leis, que a gente entende que projeto de lei não é para ficar engavetado. O projeto de lei você trabalha com a demanda da população, mas para surtir efeito ele precisa sair do papel. Então, um dos grandes projetos de lei que a gente está trabalhando dentro da região da área Itaquibacanga, um deles é, inclusive, a questão da reforma da feira aqui do Anjo da Guarda, que nós já fizemos requerimento, nós já encaminhamos para o governo do estado, e a gente entende que a reforma da feira a Feira do Anjo da Guarda, acho que eu falei Praia Grande, desculpa, mas é a Feira do Anjo da Guarda, né? É uma grande demanda que a nossa população precisa. Basta você adentrar aquela feira que você vai ver que ali não tem mais condições de nós, como consumidores, estarmos adentrando aquele recinto sem o mínimo de dignidade para os feirantes e para os consumidores. Outra questão é exatamente a questão da aplicação dos royalties da Vale do Rio Doce dentro da nossa região da área Itaquibacanga. Que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes eu gostaria de saber como é que você analisa a condição econômica da região, tendo em vista os baixos indicadores sociais. Poderíamos estar melhor, principalmente relacionada à questão, né, da nossa economia dentro da nossa região, porque a gente entende que a área Itaquibacanga, que tem uma diversidade de empresas multinacionais, a Alumar, como a gente citou, a Vale do Rio Doce, nós temos a EMAP, nós temos Porto, nós temos uma diversidade de empresas dentro da nossa região, temos inclusive uma universidade que é o que produz conhecimento, e nós estamos sempre à margem da melhoria da qualidade de vida para a nossa população. Então, economicamente, os recursos deveriam de ser aplicados muito mais dentro da nossa região. E a gente entende que muito do que é aplicado lá nas áreas elitizadas, nada contra as áreas elitizadas, Calhau, Olho d'Água, mas nós estamos aqui. Nós que sofremos com relação à questão da poluição, nós que sofremos com relação à questão da degradação do meio ambiente, nós que sofremos com relação à questão dos nossos manguezais. Como é que você explica, assim, no seu ponto de vista, uma área tão rica como a área Itaquibacanga, uma área tão grande, com tanto a oferecer, ter uma população tão carente? É como a gente ia iniciando a nossa fala. A carência, ela se dá exatamente, muitas das vezes, nós nos acomodamos. Nós quem? A população se acomoda no sentido de reivindicar seus direitos. E esses direitos que a gente precisa reivindicar só serão possíveis quando houver unidade. O que é isso, a questão da unidade? Como é que eu estou tratando a diversidade das comunidades que tem dentro da nossa região? Porque, às vezes, nós que somos lideranças, nós que somos parlamentares, dificilmente a gente discute a problemática de forma avançada, a gente discute pontualmente quando há a nossa necessidade de de duas pessoas, mas nós precisamos discutir o avanço da melhoria da qualidade de vida de forma constante e a gente, inclusive, fazer um mapa. O que a gente conseguiu conquistar ao longo dos anos? E aí eu poderia citar várias coisas aqui, inclusive para quem participava das Romarias do Trabalhador, que se nós temos Banco do Bradesco, nós temos Caixa Econômica, nós temos postos de saúde, tudo foi demanda dessa luta com Romaria, com fechamento de estrada, com a unidade da população, das lideranças, e nós precisamos continuar o nosso trabalho. Sim, continuar para ver se dá uma mudada aí na situação, né? Entrando aqui nessa cláusula do tempo eleitoral, a gente está se aproximando aqui das eleições e a gente vê muitos políticos vindo para cá, para a área Itaquibacanga, oferecendo várias coisas, como sempre vem acontecendo. Eu queria saber o que você pensa a respeito desses políticos que vêm até aqui, fala com a população, faz carreata, faz aquele alvoroço, estardalhaço doido, depois vira as costas, vai embora. Infelizmente, nós temos disso.
O que nós precisamos fazer? E aí eu me direciono exatamente à nossa população da área Itaquibacanga. Nós que hoje conseguimos ocupar esse espaço de poder, estamos hoje na Câmara de Vereadores e Vereadoras, e nós esperamos ter outros espaços. O que nós precisamos? Investir mais nas nossas pessoas que são candidatos e candidatas ao pleito eleitoral. Nós precisamos valorizar esses candidatos e essas candidatas para que isso não continue acontecendo, a gente receber outros candidatos apenas de 4 em 4 anos. Afinal de contas, nós continuamos na área Itaquibacanga, nós não saímos das nossas bases, isso é permanente. Se a gente veio lá da Pastoral da Juventude e hoje a gente continua valorizando nossas periferias, nossas comunidades, é porque a gente tem um compromisso com a nossa região da área Itaquibacanga. E esse compromisso, quem está fora não vai ter. Ele pode até dizer que ele veio uma ou outra vez, mas ele não conhece nossa realidade, porque quem conhece a nossa realidade da área Itaquibacanga, as ladeiras, as ruas que estão esburacadas, a falta de serviço público relacionado à questão da saúde, da educação, das escolas, principalmente as escolas do município, que muitas delas estão sucateadas apenas com a pintura do muro por fora, somos nós. E quem está de fora só vem daqui a 4 anos novamente. E é praxe. Eles vêm, né, abraçam você, dão a mão para você, carrega a criança no colo, dão beijinhos e tchau, tchau. Vão se eleger e voltarão daqui a 4 anos. Pois é. E essa atual gestão? A gente está aqui sobre a gestão de Braide e eu gostaria de saber como é que você avalia essa gestão dele aqui. Desde quando ele iniciou, a gente está com mais ou menos 1 ano e meio, por aí assim. Até aqui, como é que você avalia esse mandato do nosso atual prefeito? O coletivo Nós, ele costuma dizer que, e isso que tem que acontecer, nós não somos inimigos, nem do prefeito e de nenhum parlamentar. O que vier de bom, né, para a nossa região, enquanto política pública, nós precisamos abraçar. Mas, infelizmente, existe uma grande dificuldade, principalmente assim do gestor público, o executivo receber os parlamentares, e aí eu digo na totalidade, que estão hoje na Câmara Municipal, porque a gente chega, apresenta o projeto de lei, apresenta os requerimentos e a gente não tem a devolutiva. E a população, ela nos cobra isso, porque afinal de contas o parlamentar ele é fiscal do povo. É ele quem trabalha a questão das demandas da população. E as demandas só serão efetivadas através do executivo. Hoje a gente considera o maior parceiro da população e do Estado do Maranhão o governo do Estado, porque o papel do prefeito ele não tem feito. E o papel do prefeito não é somente tapar buraco. O papel do prefeito é trabalhar com a questão das políticas públicas e também não deve ser assistencialista, não deve ser entrega de cesta, embora nós tenhamos aí 30 milhões de pessoas passando fome, né, no nosso país. Mas ele precisa mesmo trabalhar a questão da mudança de comportamento social, ele precisa trabalhar mesmo a questão da dignidade humana. E, infelizmente, nossa área Itaquibacanga, mais uma vez, as demandas que nós temos colocado, e aí nós não vamos falar somente enquanto parlamentares, mas enquanto cidadã da comunidade, da região da área Itaquibacanga e da nossa cidade. As políticas públicas, elas precisam acontecer, não somente quando o mandato está encerrando e a pessoa quer se reeleger e faz um docinho aqui para que a coisa realmente seja mostrada ali somente uma vez. A política pública, ela precisa acontecer. Escola, educação, geração de renda, enfim, o que a gente precisa para o nosso povo. Bem, você citou o governo do estado. A gente tem aí o nosso atual governador, que herdou o cargo de governador, que é o Carlos Brandão. Como é que você avalia também o mandato dele? A gente entende que o governador Carlos Brandão é um governador que tem a questão da fidelidade não só com o ex-governador Flávio Dino,
mas a fidelidade com relação à questão da continuidade das políticas públicas no estado do Maranhão. E a gente entende que o governador hoje, Carlos Brandão, é a continuidade de uma política de Estado e não somente uma política de governo. Fiz uma política aqui, terminou meu mandato, o que vier vai acabar com tudo. Então, nós precisamos dar continuidade nas conquistas que nós temos hoje aí. Tudo que a gente tem hoje, gente, em relação à questão da educação, para quem conheceu a educação do estado do Maranhão antes do governador Flávio Dino e hoje com a continuidade do Carlos Brandão, gente, ficou para a história. Principalmente quando a gente fala de dignidade humana, de crianças, de adolescentes, de jovens, de professores e professoras que não tinham mais perspectiva de vida. A própria questão da segurança alimentar, que a gente passou aí esse período de pandemia crítica, drástica no nosso país, onde muitas pessoas morreram por conta da Covid-19, e que ele, governador Flávio Dino, vice-governador Carlos Brandão, hoje governador, conseguiram fazer com que esse estado do Maranhão ele saísse na frente com vacinas, com a questão da alimentação, com a questão de fomento para as donas de casa que não tinham como produzir fora de suas casas. Imaginem, né? Crianças e adolescentes dentro de uma casa que deveriam estar na escola, e muitas dessas casas são minúsculas, um quarto e uma sala. E aí você com toda essa família dentro de casa todos os dias nesse período. Então, ele mudou a questão da educação com escola digna, ele mudou com relação à questão da segurança alimentar, e o investimento no pequeno produtor significa melhoria de um alimento saudável para a nossa população. Tem a questão dos próprios restaurantes populares, que a gente diz que o restaurante popular foi algo que veio exatamente nesse período da pandemia e que hoje é preciso ser revisto no sentido de ampliar isso, mas também no sentido de você valorizar a questão da agricultura familiar no nosso estado do Maranhão, valorizar a terra, fazer com que essas pessoas elas produzam mais e a gente deixe de comprar de fora. A gente precisa comprar a nossa produção local. No começo da entrevista você citou sobre a mineradora Vale. A gente tem aqui um dado que a mineradora Vale está instalada há quase 40 anos, ou seja, desde 1985. Além dela, outras empresas como a Eneva, que é a usina termoelétrica à base de carvão mineral, a Alumar e dezenas de grandes empresas de fertilizantes, gás, entre outros. Agora eu gostaria de perguntar para você, por que essas empresas, muitas não investem e algumas, se investem pouquíssimo ou quase nada? É exatamente o que a gente falava no início. Nós, cidadãs e cidadãos da área Itaquibacanga, da cidade de São Luís, nós precisamos, neste sentido, exigir nossos direitos. Não é somente buscar, é exigir, porque toda empresa, quando se instala numa determinada região, ela tem o percentual de devolutiva para a população. E aqui a gente fala de compensação ambiental, que a gente iniciou com a questão da degradação do nosso meio ambiente e que a Vale do Rio Doce, com a questão da Alumar, com essas outras empresas que nós temos, elas têm obrigação, elas nos devem isso para a população da região da área Itaquibacanga. E aí o investimento que existe é muito pouco, e o pouco que existe ainda é tirado de dentro da nossa região. Muitas pessoas não sabem, mas muito dos investimentos que são feitos, inclusive pela Prefeitura de São Luís, são tirados recursos de dentro da região da área Itaquibacanga para ser investido em praças. O nosso próprio prefeito anterior fez dezenas, centenas de praças e que essas praças a população não foi nem consultada. Será que eu queria uma praça ou será que eu preferia uma creche? Será que eu queria uma praça ou eu queria um posto de saúde? Será que eu queria uma praça ou eu queria uma escola? Você anda ali na Coab, gente, são 10 praças de cada lado. Para que isso? E a gente precisando de creche para nossas crianças, porque nós entendemos que
se existe o recurso, sobretudo esse recurso dos royalties, viu, população da área Itaquibacanga? Nós precisamos estar vigilante todos os dias, sabendo o que o prefeito está investindo com esse recurso, porque o recurso ele vai para a prefeitura, assim como para as outras prefeituras do nosso estado. E aqui mesmo, na nossa comunidade, a gente tem uma comissão, a gente tem várias pessoas que estão aí nessa luta, buscando fazer com que a efetivação de políticas públicas dentro da nossa região não sejam só da prefeitura, não sejam só do estado, mas também do comprometimento dessas empresas. E aí a gente não diz que elas não fazem alguma coisa, mas um pouco que elas fazem, a gente vê com um olhar de assistencialismo. E não é isso que a gente quer. A gente quer investimento. Quantas donas de casa estão aí sem habitação, sem moradia? Qual é o projeto que essas empresas já reuniram com o governo do estado, com a prefeitura, para a melhoria da qualidade de vida dessas donas de casa aqui na nossa região? Qual é o projeto que a compensação ambiental tem relacionado à questão das quadras poliesportivas? Porque se não for vinda do governo do estado, nada acontece. Aí a gente tem um exemplo bem aqui, da creche do Bacanga, que embargou ali, não avança de jeito nenhum, né? Então nós precisamos avançar com esses projetos dentro da nossa região. Muito bem. Um outro assunto que você tocou, um outro ponto importante que você tocou no começo da nossa entrevista, foi a respeito da contaminação que as empresas deixam aqui na nossa área. A gente vê que elas poluem o nosso lençol freático, trazendo doenças respiratórias de pele para a nossa população. E a gente mesmo, como população, a gente vê que não tem muito o que fazer, mas o que a gente pode esperar do nosso poder público, tanto governo estadual quanto da prefeitura, do nosso governo municipal, a respeito desta situação? Então, um dos nossos grandes desafios é a gente entender que uma cidade ela precisa ser planejada. E o planejamento ele está exatamente no plano diretor da nossa cidade, que desde 2006 ele não vem sendo atualizado. Inclusive, a prefeitura ela ignorou as recomendações do Ministério Público relacionado à questão ambiental, sobretudo da zona rural. E nós precisamos entender que a nossa região da área Itaquibacanga, assim como toda São Luís, a degradação ambiental, a questão do agrotóxico, a questão dos manguezais, elas vêm sendo poluídas ao longo desses 40 anos exatamente por essas empresas. E precisamos mudar isso. Muito bem. Gostaria de agradecer a entrevista e gostaria que você deixasse também suas considerações finais e se tem alguma outra coisa para ressaltar que você deixasse aí para o nosso público. Então, a gente agradece em nome do Coletivo Nós, que é o primeiro mandato coletivo aqui de São Luís do Maranhão, e a gente também gostaria de ressaltar que o Coletivo Nós está à disposição para que a população nos procure. Nós temos 5 gabinetes comunitários e temos mais um popular e temos o da Câmara. Na sua totalidade, nós temos 7 gabinetes. O nosso gabinete comunitário, ele está funcionando aqui do outro lado, na Vila São Luís, é um gabinete itinerante, aonde a gente vai, aonde a população solicita. Nós temos nossa assessoria da região, que é só contactar com elas. Nós temos outros gabinetes na zona rural, na zona da Vila Luizão, no Sacavém, na Cidade Olímpica, porque a gente entende que nós precisamos aproximar os vereadores, o parlamento da população. E tem muitas das vezes que a população não tem nem o dinheiro da passagem para chegar até a Câmara de Vereadores. E nós recebemos, sim, pessoas de bermuda, de chinelo, porque a gente entende a situação de qualquer pessoa. Se é barrado lá na Câmara, pelas questões, né, burocráticas deles lá, nós não barramos ninguém no nosso gabinete popular e nem nos nossos gabinetes comunitários. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui e a gente só tem a agradecer essa oportunidade. Um abraço para todos e todas, principalmente da área Itaquibacanga. Muito bem, este foi o Itaquibacanga que eu quero para o futuro. Hoje eu conversei com ela, Eunice Tchê,
faz parte do Coletivo Nós, também é vereadora, né? Muito obrigado pela sua presença. Nós que Espero que agradecemos. você volte sempre. As portas estão abertas para você e para outras lideranças, outros políticos. A gente está aqui à disposição para atender vocês e levar as suas propostas e, inclusive, também o que você pensa para o futuro da nossa área Itaquibacanga. Obrigado pela audiência. Tchau.